Olá, no programa de hoje, os entraves à garantia dos direitos da população LGBT. Um estudo que analisou decisões judiciais em vários estados relacionadas a casos de LGBTfobia aponta dissonâncias do entendimento do Supremo que criminalizou a prática. Os padrões mais recorrentes identificados, as consequências para as vítimas, os impactos na sociedade e os caminhos para mudar esse quadro. Está conosco a pesquisadora em Direito e Justiça Racial da FGV Direito de São Paulo, Lígia Cerqueira. Bem-vinda, Lígia, é um prazer recebê-la no Mundo Político. Obrigada. Lígia, vamos começar pela decisão histórica do STF, em 2019, quando o tribunal criminalizou a homotransfobia por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, enquadrando ali o delito na lei do racismo. O simbolismo daquela decisão foi muito exaltado à época. O que ela representou, de fato, para lutas históricas? Bom, ela representou um marco normativo, uma vez que nunca houve, de fato, criminalização da homotransfobia no Brasil em razão do conservadorismo do nosso legislativo, né? Então, o que foi viabilizado foram duas ações, uma ingressada pelo Partido Cidadania, então, à época, e outra por uma associação de defesa da comunidade, solicitando que o STF enquadrasse essa conduta como um delito. A solução, então, cabível encontrada pelo STF foi, de fato, equiparar a discriminação racial e imputar ali a mesma pena que hoje é imposta a quem pratica racismo no país. Então, um dos principais resultados da pesquisa que pauta essa nossa conversa, recém-divulgada, é que a motivação LGBTfóbica costuma ser apagada nos julgamentos de segunda instância. Em mais da metade das decisões analisadas, os tribunais não mencionam orientação sexual ou identidade de gênero da vítima, mesmo quando o caso envolve ali xingamentos, discriminação explícita ou violência associada a essas características. Por que isso acontece, Lígia, na sua visão? Bom, o que identificamos no decorrer dessa pesquisa foi basicamente a ausência de uma aplicação de protocolo já existente. Por exemplo, existe o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero desde 2021, mas os tribunais eles não têm aplicado de maneira uniforme. Então, também é um conservadorismo por parte de alguns membros do judiciário em não reconhecer essa diversidade no âmbito da sociedade brasileira. Então, um dos destaques que nós trazemos na nossa pesquisa é, por exemplo, o fato de que quando é um julgado envolvendo uma vítima, uma parte que seja travesti, transexual, há ainda assim a persistência do uso do nome morto da pessoa. Sim, e há outros padrões mais recorrentes nessas decisões que foram identificados ao longo da pesquisa, e quais seriam eles? Sim, identificamos basicamente no âmbito civil que há um padrão recorrente de baixa aplicabilidade de decisões com condenações em valores minimamente expressivos. Então, por exemplo, encontramos ali algumas condenações no valor de R$1.000, R$2.000, sob a justificativa de que seria suficiente para que a vítima da homotransfobia se sentisse reparada ali em relação à sua honra. E também identificamos que a maioria dos julgados eles não falam expressamente sobre a violência de gênero presente no caso. Então, tratam basicamente como se fosse uma mera agressão desvinculada da motivação originária, o que acaba por inviabilizar que essas pessoas tenham ali o reconhecimento explícito da ligação do ato de violência com o fator da sua identidade de gênero. Há também diferenças notáveis, Lígia, na adoção de parâmetros de um tribunal estadual para outro? Sim, há parâmetros notáveis. Essa nossa pesquisa ela levou em consideração 5 estados do Brasil, prezando basicamente pela seleção de um estado por região geográfica, e nós identificamos que alguns tribunais, Norte e Nordeste, eles têm
casos relevantes nessa seara de pessoas sendo agredidas em razão da sua identidade de gênero. E notamos que existe um conservadorismo muito latente de parte de membros do judiciário dessas regiões. Então, nos pareceu que falta um treinamento mais uniforme para todos os juízes, para todos os magistrados, e também acreditamos que seja parte da cultura local de não reconhecimento dessa diversidade de identidade de gênero mesmo, enfim, questões culturais do próprio país. Existe algum judiciário estadual que possa se dizer mais progressista, digamos assim? Olha, eu não colocaria aqui um tribunal específico, mas de fato identificamos boas práticas em alguns desses, ao menos um caso em cada tribunal. Então, por exemplo, identificamos casos em que se respeitava a identidade de gênero da vítima, se proferia uma decisão abordando todos os aspectos da violência, então mencionando fatores estruturais, o fato dessas pessoas serem mais marginalizadas na sociedade, especialmente se tratando de vítimas travestis e transexuais. E aí isso é muito interessante porque, por outro lado, haviam tribunais com decisões tratando a conduta de uma forma individual, né? Então, ignorando o fator estrutural da violência que foi praticada contra a vítima. No âmbito, existe aí em cada tribunal pelo menos uma decisão de boas práticas em que a gente observa que alguns magistrados têm de fato se atentado a protocolo de julgamento sobre perspectiva de gênero, enfim. Quando acontece, Lígia, essa prática que você já citou, né, que às vezes a discriminação é reconhecida, mas ainda assim tratada como uma ofensa individual ou um desentendimento entre pessoas, sem considerar ali o caráter social, a repetição da violência. Quais impactos isso traz? Bom, primeiramente, isso invisibiliza o grau de violência que essas pessoas estão submetidas na nossa sociedade, o que acaba por impactar automaticamente políticas públicas em favor dessa população. Então, um problema muito latente no Brasil hoje é que os dados que nós temos desagregados em relação à identidade de gênero, violência praticada em razão de identidade de gênero de vítimas, são produzidos principalmente por entidades independentes, né? Não temos dados concretos produzidos por instituições públicas. E isso é muito grave porque acaba por invisibilizar a necessidade, por exemplo, de se criar mais delegacias com atendimento específico voltado a questões de LGBTfobia. O levantamento aponta também, Lígia, outros problemas, né, dentro do sistema de justiça. Alguns você já até citou ao longo de suas respostas, mas o uso incorreto do nome social de pessoas trans, linguagem inadequada em decisões e também repetição de procedimentos que possam causar algum constrangimento. O que acaba ocorrendo na prática, em muitos casos, é uma revitimização? Perfeito, é esse o termo que a gente coloca. Sim, essas pessoas acabam se sentindo revitimizadas porque, em alguns casos, elas chegaram a procuram a delegacia, né, no primeiro momento, para registrar uma denúncia, enfim, elas não se sentem acolhidas, porque tem casos, inclusive, em que agentes públicos, agentes de polícia civil, diminuem o que aconteceu, dizem que elas estão exagerando, que talvez não tenha sido bem assim, ou que elas tenham provocado a situação. E isso acaba, inclusive, por gerar, eventualmente, ações de indenização ajuizadas em desfavor do Estado, afinal é um agente público, né, que deixou de prestar o atendimento que ele deveria. Então, isso é um fator que a gente notou que acontece, então também notamos que há um despreparo de parte de membros da Polícia Civil e da Polícia Militar em geral. O quanto a sensação de insegurança jurídica, né, e descrédito nas leis, por esse quadro que o estudo de vocês traz, agrava a situação de um grupo populacional que já enfrenta, né, grande vulnerabilidade em seu cotidiano. Isso mesmo, porque, como eu te disse, existem boas práticas, mas nós notamos que elas não são maioria, né, nos julgados analisados. Infelizmente, encontramos tribunais, a exemplo do Tribunal de Justiça Federal,
que ainda permite a menção ao nome morto da pessoa transexual. Então, você trata a vítima ali pelo nome social dela, reconhece que ela tem determinada identidade de gênero, mas ao mesmo tempo você insiste em mencionar o nome morto. Isso é um padrão de violência, né? Que essas pessoas se sentem violentadas pelo próprio Estado. Então, é algo que nós endereçamos, inclusive, ao final, num policy paper, com alguns direcionamentos que entendemos cabíveis, por exemplo, para o Conselho Nacional de Justiça, para o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, para que haja uma uniformização e essas pessoas se sintam efetivamente acolhidas quando vítimas de violência. E o nome morto, né, explicando para quem nos assiste, é a denominação antes, né, de uma transição de gênero que a pessoa passa. Isso mesmo. Então, por mais a gente identificou casos em que a pessoa tinha ali o registro civil dela, o RG atualizado, se identificava como mulher, e mesmo assim o acórdão insistiu em tratar essa pessoa pelo nome antigo, né, pelo nome masculino. Isso é uma questão absolutamente sensível para quem se identifica com um gênero diferente do qual nasceu, né, do sexo biológico, e já estamos num momento em que o judiciário deveria estar mais preparado para isso, né? Como eu mencionei aqui, existe um protocolo de 2021 que aborda a necessidade de respeito à identidade de gênero das pessoas, e ainda assim, parte do judiciário ou desconhece esse documento, ou mesmo conhecendo, opta por não aplicá-lo no âmbito de suas decisões. Mirando soluções, Lígia, para essa aparente contradição decisória, né, que está colocada no sistema de justiça, quais seriam ajustes de protocolo, medidas de capacitação recomendáveis dentro do sistema judicial para transformar a interpretação que o STF deu lá atrás em prática concreta? Bom, uma das coisas que nós endereçamos, que nós entendemos ser cabível e urgente, é a ocorrência desses cursos de reciclagem com os magistrados, né, em segunda instância, para que eles se mantenham atualizados sobre as pautas da comunidade LGBT. Então, quais são as pautas básicas em questão de, por exemplo, diferença entre gênero e sexo biológico, diferença entre o que seria uma pessoa lésbica e uma pessoa bissexual, porque a gente sabe que quando o magistrado ele é aprovado num concurso, enfim, ele tem um curso de formação, mas nós entendemos que esses cursos eles precisam ter uma certa recorrência, né? Apresentando para aqueles que entram na carreira e para aqueles que já estão há um tempo, né? Nesse caso, em segundo caso, relembrando sobre a existência de protocolos próprios para que eles se atenham a esses documentos e aí a gente consiga padronizar essas decisões, garantindo mais dignidade para essas pessoas. Olhando para o quadro de violência, né, ainda temos dados, infelizmente, alarmantes. Segundo o Atlas divulgado no ano passado, essa violência contra a população LGBT cresceu mais de 1000% na última década. No entanto, pesquisadores alertam que essa produção de estatísticas sobre a população LGBT, que é APN+, no Brasil, ainda é bastante limitada porque se enfrentam, né, problemas ali para certificação desses dados. Qual seria a importância de um melhor acerto dessa questão, de se ter dados realmente mais confiáveis a respeito? Bom, nós identificamos que em alguns poucos estados do Brasil, nós temos delegacias próprias e núcleos próprios do Ministério Público, por exemplo, para atender esse tipo de população. Então, são pessoas com formações específicas, que estão ali aptas a identificar as peculiaridades do caso e tratá-las da forma estrutural que elas devem ser tratadas. No entanto, de fato, algumas delegacias, elas sequer possuem um campo para que a vítima, ao denunciar a prática de LGBTfobia, de homotransfobia, insira ali qual a sua identidade de gênero e aponte que teve relação com o fato de ela, enfim, possuir uma identidade de gênero diversa do seu sexo biológico. Então, nós entendemos que deve haver uma padronização das delegacias e a criação de novos núcleos especializados no Ministério Público, para que a gente consiga montar uma base de dados nacional sobre violências sofridas por esses grupos, os tipos de violência, os núcleos em que isso ocorre, então no trabalho, nas relações sociais, enfim, para que a gente consiga criar políticas públicas próprias. Então, como proteger essas pessoas, por exemplo, no ambiente de trabalho? Como protegê-las no âmbito familiar? Então, a ausência desses dados inviabiliza que o Estado
estabeleça políticas públicas próprias para enfrentamento desse tema. O Brasil segue, né, em primeiro lugar no ranking de países que mais matam transexuais e travestis no mundo, com 80 assassinatos registrados em 2025, um dado aí da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E ocupa o topo desse ranking há 18 anos. São números, Lígia, que não deveriam mais ser naturalizados, até pelos efeitos que eles têm para a própria imagem do país na cena internacional? Exatamente. Eu gostaria até de acrescentar também que a expectativa de vida de uma pessoa transexual travesti no Brasil hoje é de 35 anos, né? Enquanto a nossa expectativa de vida enquanto população já beira ali os 74, 75, em alguns lugares, bairros nobres das grandes capitais brasileiras, alcançando ali cerca de 80, 85 anos. Então, é um número absolutamente preocupante. O Brasil, enquanto signatário de diversos tratados de direitos humanos, ele precisa se posicionar e adotar medidas mais fortes sobre isso. Então, é claro que a criação de uma secretaria própria para a população LGBTQIAPN+, é muito relevante, mas, de fato, deixar que esses dados sejam levantados apenas pela sociedade civil, para mim, mostra uma falta de compromisso do país com essa população, né? Então, essas pessoas têm cidadania, essas pessoas têm que ter os direitos garantidos. Há experiências internacionais nas quais o país possa mirar para mudar essa realidade? Bom, temos países na Europa, por exemplo, como na França, Reino Unido, alguns países da América Latina também, como Colômbia, eles já têm posicionamentos mais assertivos em relação ao levantamento de dados. Então, o Estado toma para si a responsabilidade de levantar esses dados e, enfim, pensar junto com a sociedade civil maneiras de combater o aumento desses crimes de homicídio intencionados ali, praticados contra essas pessoas em razão da sua identidade de gênero. Na esfera legislativa, Lígia, o Congresso brasileiro tem uma maioria conservadora e costuma ali impor obstáculos a discussões sobre igualdade de gênero e direitos LGBTQIA+. Como os representantes dessa população tem conseguido atuar, na sua visão, diante desse contexto de disparidade de forças, né, que existe ali? Então, justamente como o legislativo é muito conservador no nosso país, e temos um histórico disso, né, não é de hoje, o caminho que a sociedade civil e bancadas alinhadas com essa pauta tem encontrado, de fato, é levar essas questões ao STF. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição e enquanto responsável por pensar garantias para todos os públicos a nível constitucional, ele foi forçado a se posicionar em relação a esse público, porque, de fato, acreditamos que, se dependesse do legislativo, talvez até hoje a gente não tivesse um posicionamento em relação a isso. Um dado, inclusive, que a gente aponta é que desde da Constituinte, né, em 1988, já havia uma discussão, né, já haviam deputados tentando ali inserir a necessidade de proteção específica a esses grupos. E isso não foi acolhido em 88. Então, a gente vê que de 88 para cá, o conservadorismo em relação à população LGBTQIAPN+, se manteve, infelizmente. A própria chegada de travestis ao Congresso é recente, né, do ponto de vista histórico. Perfeito. Inclusive, um exemplo que nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, é a Erika Hilton, né? É uma mulher que tem se posicionado muito a favor não só da população LGBTQIAPN+, mas de grupos minorizados e maiorias minorizadas como pessoas negras. Então, é uma representatividade muito importante, né? Esse ano a gente vai ter oportunidade, inclusive, enfim, no âmbito das eleições, repensar essas oportunidades de representatividade a nível estadual, enfim, de governo, mas me parece que ainda temos muito que caminhar. A gente ainda precisa de mais mulheres transexuais, mulheres travestis, mulheres cisgênero também, alinhadas com essa pauta no Congresso Nacional. A democracia passa por um momento, né, delicado ao redor do mundo, tem aí ameaças ao Estado democrático de direito vindo de diferentes lados, Lígia. O que o respeito às diferenças e às minorias tem a ver com esse assunto? Bom,
não só o Brasil, como outros países, né, nós nos comprometemos, enquanto membro das Nações Unidas, enquanto membros de cortes regionais de proteção de direitos humanos, como o Brasil, por exemplo, é parte é membro ali dos Estados americanos e se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a respeitar os direitos humanos de todas as pessoas, independentemente de raça, gênero, enfim. Então, nós temos que lembrar que a sociedade ela avança conforme nós expandimos o respeito a cada grupo, né? Então, no passado, 50 anos atrás, por exemplo, claro, a população LGBTQIA+, e a população negra tinham direitos mais cerceados, né? As pessoas, por exemplo, analfabetas, o direito ao voto delas foi expandido mesmo em 1985, até então elas não poderiam votar. Então, é histórico que é parte da história da humanidade que a gente siga avançando conforme a gente expanda direitos para grupos. Claro, nós temos esse movimento de retrocesso em parte de muitos países ali na Europa, nos Estados Unidos, inclusive, mas também temos um contramovimento se formando aqui na América Latina, por exemplo, né? Então temos o México com uma mulher judia, levando pautas de trabalho, de respeito à mulher e de combate ao feminicídio. E, enfim, aqui no Brasil também temos pessoas no Congresso alinhadas à defesa de direitos humanos. Muitas contradições que o país ainda tem que encarar, não é isso, na sua trajetória. Exato. Enfim, isso faz parte da história da democracia, né? Então, eu entendo que a história seja cíclica nesse sentido, né? Em alguns momentos de retrocesso, os direitos de mulheres e de outras minorias serão questionados, né? De indígenas, da população LGBTQIA+, também. Mas nós sempre teremos um contramovimento se colocando ali, né? Então, é isso, temos uma mulher transexual no Congresso pela primeira vez, e aí temos também outras pessoas com identidade de gêneros diversos querendo chegar ao Congresso Nacional esse ano. Então, isso para mim faz parte do movimento natural da democracia, de haver sempre uma contraposição a movimentos conservadores. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Lígia, e sucesso à frente da continuidade de seu trabalho como pesquisadora na FGV. Eu que agradeço. Obrigada. Eu conversei com Lígia Cerqueira, pesquisadora em Direito e Justiça Racial da FGV Direito de São Paulo. Falamos sobre os resultados de um recente estudo que revela inconsistências em decisões judiciais de segunda instância no país sobre casos de LGBTfobia, as consequências sociais desse quadro e os meios para alterá-lo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.